6 horas e 27 minutos, vamos começar aqui a informação do Guilherme Cimatti. Tem muito o que nos contar do final de semana. Vamos começar com os estaduais, Guilherme? Muito bom dia. Tudo bem, Silvânia? Bom dia a você, ao Pedro e a todos da Rádio Bandeirantes. Vamos sim, vamos falar sobre os estaduais. Tivemos clássicos neste final de semana. O time do São Paulo venceu o Santos por 3-1. Gols do Caleri, do Galopo e também do Luan, pelo lado do São Paulo, e o Juan Seco acabou descontando no finalzinho do jogo, aos 49 do segundo tempo, para a equipe do Santos. A partida foi disputada no estádio do Morumbi, choveu demais aqui na região do Morumbi, chegou até a ter pontos de alagamento ali no gramado, e mesmo sendo o Peixe, acabou morrendo afogado ali contra o time do São Paulo, complicando ainda mais a sua situação no Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu o Água Santa pelo placar de 1-0, gol do Rony, vitória importante do Verdão, portanto, em Diadema. Português e Corinthians fizeram outro grande clássico, né, envolvendo o futebol paulista, empate por 0-0, e o Santo André, fora de casa, bateu a Inter de Limeira por 1-0. No clássico carioca, deu Fluminense 2-0 contra o Vasco da Gama, e lei do ex, afinal o Cano, que é ex-jogador do Vasco, marcou 2 vezes na vitória da equipe do Fluminense. No Campeonato Gaúcho, deu Grêmio 2-0 contra o time do Avenida, jogo de ontem também válido pelos estaduais. E no Campeonato Paranaense, Coritiba e São Joense empataram por 0-0. São os principais jogos em relação a ontem, né, do que aconteceu no Brasil e também no cenário internacional. No cenário internacional, o jogo no sábado, Mundial de Clubes, o Real Madrid foi campeão, bateu o Al Hilal por 5-3, e o Flamengo ficou com a terceira colocação ao vencer o time do Al Ahly pelo placar de 4-2. No sábado, pelo Carioca, deu Botafogo 2-0 contra o Bangu, o Internacional venceu o Brasil de Pelotas por 1-0, e no Campeonato Mineiro, o América bateu o Democrata por 2-1. Sul-Americano Sub-20. Tivemos o título do Brasil, né, Silvânia? Grande resultado do futebol brasileiro. O Brasil foi campeão Sub-20, né, sem perder uma vez sequer na competição. Na primeira fase ficou em primeiro lugar no Grupo A, com 3 vitórias e um empate e 4 jogos, né? Em 4 jogos, uma vitória, com 3 vitórias e um empate. E no hexagonal final, venceu 4 das 5 partidas. Teve a melhor defesa e o melhor ataque da competição. Então a seleção brasileira conquista com muito mérito esse título. O Brasil já tinha garantido a vaga no Mundial da categoria, né? Depois de vencer o time do Paraguai, e o torneio agora vai ser disputado em maio na Indonésia. Havia 8 anos que o Brasil não assegurava o seu lugar no Mundial, ou seja, a vitória contra o Uruguai 2-0 e o título, e sobretudo essa classificação para o Mundial, deu ainda mais força ao futebol brasileiro. O grande destaque aí, os grandes destaques foram grandes destaques aí da seleção brasileira, acabaram tendo um grande sul-americano. E agora fica a expectativa, né, Silvânia e Pedro, em relação ao Mundial Sub-20 e como essa grande geração do Brasil vai se construir. Eu vinha falando sobre o grande destaque, acho que eu vou dizer que foi o volante Andrei, né, que era do Vasco da Gama, agora do Chelsea, foi capitão e acabou liderando a seleção brasileira em mais esse título muito importante para o Brasil. Vitor Roque também, né? Muito bom, do Atlético Paranaense. Exatamente. Joga muita bola. Bom, nós tivemos outro grande destaque no final de semana, né, Guilherme? No tênis. Exatamente, Silvânia. A Luísa Stefani, né, ela acabou vencendo o WTA de Abu Dhabi. Não foi uma partida fácil contra a chinesa Shuai Zhang. Acabou vencendo aí por 2-7-1. Na dupla, né? A parceira da... Isso, perdão. Foi a parceira na dupla, né? E acabou vencendo esse título importante contra, agora sim, a japonesa Shuko Aoyama e também Hao Xingshan. Ambas de Taiwan, né? E foi uma vitória muito importante, então, para a brasileira, que conquistou nas duplas, junto com a chinesa Shuai Zhang, o título do WTA de Abu Dhabi. Eu tava me preparando para falar o nome das adversárias e acabei falando o nome da parceira, porque os 3 nomes são difíceis, né, Silvânia? Então a parceira... Uma japonesa e uma taiwanesa. A parceira da Luísa Stefani foi a Shuai Zhang, e elas jogaram contra a Shuko Aoyama e também a Hao Xingshan. A Luísa Stefani tem 19 vitórias consecutivas, incluindo a campanha da primeira conquista de Grand Slam nas duplas mistas do Aberto da Austrália com o compatriota Rafael Matos. Parabéns a Stefani. E foi medalhista de bronze também nas Olimpíadas de Tóquio, né? Você já vai escrevendo a sua história. Tá bom. 6h32. Obrigada.